na verdade, você não está vivendo o seu propósito apenas quando você começa a encontrar um trabalho que você ama fazer e começa a dar sucesso. E começa a dar um retorno financeiro, principalmente, muito positivo para você. A gente está vivendo o nosso propósito desde o primeiro dia, ou desde a primeira hora ou segundo que a gente nasce aqui na Terra. Quando você percebe que a sua vida tem um destino, tem um começo, meio e fim, que tudo o que você faz aqui na Terra, as situações, a todo momento, a cada segundo, já foi programado por você mesmo, antes de você reencarnar, junto com seus mentores espirituais, você percebe que você não tem esse poder de escolha, na verdade, aqui na Terra. O poder do livre-arbítrio. Isso é uma ilusão, porque tudo já está definido, o que vai acontecer. Até, por exemplo, as escolhas que você acha que certos momentos você pode fazer tal escolha, até essa escolha que você resolve ter, já foi definido por você, pela sua alma, antes de você reencarnar. Ou seja, a sua alma já sabia que diante daquela situação, você ia escolher tal caminho. Lá no plano espiritual, quando a gente está programando para a gente renascer aqui na Terra, a gente está super conectada conosco mesmo, com o nosso eu superior e com os nossos mentores espirituais, que também nos conhecem muito. Então, eles sabem perfeitamente, diante de tal situação, como que a gente vai reagir, o que a gente vai fazer, quais escolhas que a gente vai tomar. Por isso que a gente consegue traçar o nosso planejamento para a nossa próxima vida. E naquele momento, a gente sabe tudo o que vai acontecer. É como se você pegasse umas peças de um jogo e colocasse ali o que você quer viver nesse jogo, nessa vida. E aí você vai colocando ali o que você quer aprender nessa vida. E aí, diante dessas escolhas que você faz lá no plano espiritual, vão surgir certas situações, certos eventos que vão gerar esse aprendizado. E aí você vai colocando no seu planejamento. E aí você vai planejando do começo até o fim da sua vida. Só que nessa etapa é somente a parte teórica. Você não consegue colocar em prática. Para você colocar em prática esse planejamento, você precisa reencarnar. Então, a partir do momento que você nasce aqui, você começa a cumprir esse planejamento, que é o seu propósito, ao meu ver. Então, assim, todo mundo está vivendo o seu propósito. Todo mundo está cumprindo aquilo que planejou. E as situações, por exemplo, que a pessoa acha que não está cumprindo o propósito porque ela não gosta daquilo que ela faz, acha que a vida está tudo errado, que acontecem muitas coisas negativas. Na verdade, isso é o propósito. Está planejado isso. Porque muitas vezes é nessas situações negativas que há a oportunidade grandiosa da pessoa se despertar, da pessoa aprender, se corrigir e trilhar um caminho melhor. Quando a gente nasce, não lembramos do nosso planejamento que a gente fez. E a gente precisa, portanto, deixar as coisas fluírem naturalmente, sem a gente ficar controlando a nossa vida. E simplesmente se conectar conosco para a gente entender o que é que a gente está com vontade de fazer naquele momento, de escolher naquele momento. Muitas vezes a gente coloca na nossa agenda a programação do dia seguinte, daqui uma semana. Só que aí chega no dia e você não sente vontade de fazer aquilo. Não sente. Porque aquilo foi só uma programação da nossa mente, do que a gente acha, e não da nossa alma. A gente não sabe o que a gente vai querer fazer amanhã, o que a gente vai estar conectado amanhã, qual é o nosso propósito de amanhã. E aí chega no dia e você tá com uma outra energia, com uma outra vibe. E não tem problema você deixar de fazer aquilo que você programou. O mais importante é você fazer a cada momento o que você está sentindo.
Porque essa sua energia vai fazer com que flua essa atividade que você escolhe fazer. E aquela atividade que você colocou na sua agenda, se você tentar fazer, não vai ser tão fluida, não vai ser tão favorável. Por isso que esse negócio de você ter uma rotina, de fazer todos os dias a mesma coisa, de você planejar a semana toda o que você vai comer, almoço, café da manhã, janta, é meio que você se forçar a fazer uma coisa que na verdade você não tá afim. E quando você faz alguma coisa que você não tá afim, você abaixa a sua vibração. Você se desconecta do seu eu superior. E não é isso que nós queremos. A gente quer manter a vibração alta, fazer aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente tá mais afim de fazer a cada momento, para manter conectado com o nosso eu superior, para receber as ideias, as intuições, as mensagens, para fazer ótimas escolhas, para a gente ter energia, disposição, vitalidade e atrair mais e mais disso. Por isso que muitas vezes, de repente, surge do nada na sua mente uma vontade de fazer a escolha X. E você percebe que isso veio do nada. Você não foi influenciado por uma pessoa física, por uma propaganda, um anúncio. Não, veio do nada ali. Naquela hora você quer fazer a escolha X. E aí você tá com vontade imensa de ir nessa direção e você faz. Essa escolha X nem sempre vai dar um resultado agradável. Mas é aquilo que você precisa viver. Por quê? Porque está na sua programação, no seu planejamento. Naquela hora, naquele dia, naquela situação, você precisa viver tal situação. Então, por isso que você fez a escolha X e não a escolha Y. Você meio que, naquele momento, foi impulsionado pela conexão do seu eu superior para ir nessa direção. E às vezes você pensa, eu nunca fiz essa escolha X. Por que justo hoje eu fui fazer essa escolha X? Sempre eu fazia outras escolhas. E naquele dia, de repente, veio essa vontade. E é uma força, é uma impulsão muito grande em que você não consegue fazer outras escolhas. Você vai naquele caminho. Porque você está sendo guiado pelo seu eu superior. Meio que você fica hipnotizado para ir nessa direção. Você não pensa nessa hora e somente você vai lá e faz. E mais pra frente, se você estiver refletindo, analisando a sua vida, você vai perceber que naquele momento você foi guiado realmente por essa força maior para você viver aquilo, porque era aquilo que você precisava viver naquele momento. Porque você seguiu o fluxo. Você não resistiu a isso. Você seguiu aquilo que você estava com vontade de fazer naquele momento. Então, pode ter certeza, quando você seguir essa vontade daquilo que você tem a cada momento, pode confiar que é a sua conexão com o seu eu superior que está te guiando, está te impulsionando, está te levando para esses caminhos que você precisa viver. E lembrar, mesmo que for um caminho desagradável, difícil, é você extrair sempre uma lição, enxergar o lado positivo. Manter a sua vibração elevada para tirar um aprendizado, para tirar uma lição, para crescer e evoluir. Assim, qualquer coisa que aconteça na sua vida, sempre você vai dizer que foi positivo, que teve mais coisas positivas do que negativas. Quando você diz que uma situação foi negativa, ruim, é porque você enxergou mais coisas negativas do que positivas. Por quê? Porque você não conseguiu extrair ali um aprendizado, uma lição, porque você não conseguiu aumentar a sua vibração. Ficou ali numa vibração baixa, identificado com essa situação e achando que foi isso, que foi errado, que não era para ser. Sendo que, na verdade, tudo nos acontece para o nosso bem. E se a gente fica conectado com o nosso ego negativo, não conseguimos extrair uma lição, um aprendizado e crescer. E classificamos essa situação como negativa. Ou ainda, procuramos quem são os culpados, quem nos trouxe essa coisa ruim. Queremos vingar, queremos dar o troco
Esse é o comportamento do ego negativo, da criança interior, quando ela não está educada, não foi reeducada. Então, eu acredito assim, a gente está aqui na Terra para a gente colocar em prática aquilo que a gente planejou para viver nessa vida. E lá no plano espiritual, como eu disse, não temos como viver esse nosso planejamento. E somente aqui, quando a gente reencarna e tem um corpo físico, a gente vive essas experiências, essas vivências, que nos faz crescer, que nos faz evoluir e transcender as limitações, as crenças negativas, os traumas, os medos que a gente carrega. E quanto menos você controlar a sua vida, deixar que as coisas aconteçam naturalmente, na hora que for, quando você sentir, estiver conectado com o seu interior, você vai cumprindo, trilhando o seu propósito, como tem que ser. E não do jeito que você quer que seja, não do jeito que você gostaria que fosse, mas do jeito que é para ser, do jeito que está lá no planejamento. E que a gente não lembra, porque, como eu falei no vídeo anterior, se a gente soubesse todo o nosso planejamento aqui nessa vida, o que irá acontecer a cada minuto, a cada segundo, iríamos mudar esse planejamento. E as coisas não iriam acontecer conforme o planejamento. E não iríamos viver, portanto, aquilo que a gente precisa viver. E aí não iríamos cumprir o nosso propósito. A gente tem um paradigma de achar que cumprir o propósito é só quando a pessoa, tem um propósito ali grandioso na vida, em que ela vai, encontra um trabalho que ela se realiza e consegue ter muito sucesso, muitos seguidores, muitos fãs, e rende muito dinheiro, dá lucros, e aí sim que a pessoa cumpriu o propósito. Eu acredito que não. A pessoa cumpre o propósito a cada dia, desde o momento que ela nasce. E pessoas vêm com, às vezes, propósitos grandiosos, em que ficam muito famosos, essas coisas assim, e outros propósitos as pessoas vêm que são menores, não requer tanta exposição, fama, dinheiro, mas é um propósito ali importante para a vida dela, ou ela está ajudando alguém que tem um propósito maior que o dela de realizar alguma coisa. Mas ela tem um propósito ali menor, mas que é tão importante quanto o do outro. E no final das contas, todo mundo está ajudando uns aos outros com o seu propósito, seja grandioso ou não. O mais importante é você se conectar com você mesmo para entender o que é que você veio fazer aqui. E se sentir bem com essa sua missão, com essa sua tarefa. Se sentir realizado com isso. Sentir que você está produzindo, você está indo para frente, você está crescendo, você está ajudando os outros, contribuindo para que os outros cresçam da mesma forma que você está crescendo. E não importa o que você faz, a atividade que você escolheu fazer. E às vezes, pode ser que o seu propósito seja influenciar alguém de uma forma não muito legal, não muito positiva. Por exemplo, uma mãe ou um pai que acaba criando um filho com valores distorcidos, crenças negativas, hábitos nocivos, que faz com que essa criança, esse filho, cresça de uma forma negativa, de uma forma traumática, dolorosa. Mas esse filho, ele cresce e foi através dessa experiência difícil que ele teve com os pais que vai fazer com que ele se supere, que ele busca o lado correto agora, que ele evolua, que ele vai atrás de conhecimentos para corrigir todo esse padrão distorcido que ele aprendeu. E melhore, e cresça, e evolua, e faça algo grandioso para a humanidade. Então, o pai e a mãe dessa criança teve um propósito ali, mas de uma forma negativa, infelizmente. E que esse pai e essa mãe, talvez, nunca iria mudar, entendeu? O seu modo de viver, o seu modo de pensar, mudar os seus pensamentos, a sua forma, né, de viver a vida dessa forma negativa para uma forma mais positiva. Porque o propósito desses pais era esse. Ser essa pessoa, esses pais, esses educadores, que passassem esses valores desequilibrados, negativos para essa criança.
Porque essa criança precisava viver nesse ambiente denso. Para aflorar certas questões nessa criança que ela trouxe de vidas passadas e não que esses pais criaram, originaram nela, nessa vida, para que isso venha à tona e ela saiba o que ela veio trabalhar aqui nessa vida. E aí, futuramente, depois que ela amadurecer mais, se tornar adulto, essa criança vai buscar ajuda, vai buscar autoconhecimento, a espiritualidade, vai colocar em prática e vai ter um crescimento gigantesco. Mas se essa criança não tivesse escolhido pais desse tipo, que tivesse uma criação mais negativa, ela não teria esse potencial de crescimento. Então esses pais, eles tiveram a missão ali de ser do jeito que eles são. Passar esses valores, mesmo que negativos, distorcidos, errados. Esse foi o papel desses pais. Essa foi a missão ali. Mesmo que de uma forma negativa. Foi um propósito. Porque essa criança precisava disso. Por isso que é interessante aqui na Terra, a gente tem uma convivência com pessoas de diferentes níveis de evolução. E através dessa convivência, que ao mesmo tempo que é desafiadora, você conviver com pessoas com graus de consciência, de evolução diferentes, também nos ajuda, principalmente as almas mais evoluídas, a crescerem, a se despertarem. Através do que essas pessoas de baixa vibração, de baixa evolução, elas produzem. Elas compartilham, né? Elas influenciam de uma forma negativa. Mas as pessoas mais evoluídas aproveitam isso, essa situação negativa, para crescer, para dar reviravolta, para expandir a sua consciência e fazer diferente. E essas pessoas que influenciam negativamente se tornam, na verdade, pessoas motivadoras, para elas impulsionarem, para elas irem para o outro lado, buscarem o melhor. Tem pessoas que buscam a motivação através de influenciadores positivos, né? Coaches, gurus, autores de livros, né? Que falam conhecimentos elevados, positivos, motivacionais. Ótimo. Agora, tem pessoas que buscam essa motivação através das situações negativas, de pessoas negativas. Elas sentem essa vontade de fazer diferente. Ela tem essa experiência do que é viver esse lado negativo, do que é conviver com pessoas negativas. Ela não quer isso para a vida dela. Então ela vai buscar algo diferente. E isso se torna uma motivação, né? Essas pessoas, essas situações são motivadoras, são motivações para a pessoa ir buscar algo melhor. E se torna uma pessoa diferente das pessoas que ela conviveu no passado. Então, cada um tem uma missão aqui na Terra. E a gente não deve ficar julgando as coisas que as pessoas fazem, porque, na verdade, tudo tá certo. Tudo é como tem que ser. Tudo acontece na hora certa, no tempo certo, no local certo, com as pessoas certas. E a gente tem que se abrir para essas coisas, para essas pessoas, e deixar as coisas fluírem na nossa vida. Porque estando conectado com o seu eu superior, você tem a confiança de que tudo o que acontece na sua vida é para o seu bem e que você está no caminho certo, mesmo presenciando, vivenciando situações ali difíceis. Mas estando agarrado ao seu eu superior, você vai ter a força, você vai ter a coragem para vencer tudo isso, para superar, principalmente para vencer a si mesmo.